dos municípios. A nossa intervenção tem sido muito do ponto de vista através dos supervisores, e quando a gente podia fazer as nossas reuniões presenciais, as loco-regionais, a gente tinha sempre o prazer de participar, sempre um dos tutores e os supervisores, sempre participando junto com a gestão municipal e a gestão estadual da atenção primária em saúde aqui no estado, e sempre foi muito bom a gente poder fazer essas reuniões. Agora, com a pandemia, e tem a sensação de que a cada dia esse negócio se prolonga por mais tempo, acho que enquanto a gente não tiver efetivamente medidas concretas de prevenção, dificilmente a gente vai poder retomar as nossas atividades presenciais, em especial as nossas reuniões loco-regionais, que sempre foram muito produtivas. Eu gostaria de agradecer a colaboração do COSEMES, na pessoa do nosso querido amigo Afonso, para o contato com as secretarias municipais para a participação dessa reunião. E gostaria de agradecer muito a Meriane, que é a nossa referência do Ministério da Saúde, e o Marcucci, que é a representação, a nossa referência do Ministério da Educação, nesta reunião. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os novos gestores, em especial aos gestores da atenção básica, e desejar sucesso nas novas administrações que estão começando agora. E espero que as nossas relações continuem sendo o mais amistosas possíveis e as mais produtivas possíveis do ponto de vista do desempenho dos nossos profissionais e do desempenho da atenção primária em saúde aqui no nosso estado e em todos os nossos municípios. Eu gostaria que todos pudessem, por favor, incluir o nome e a função e o município de que pertence no nosso chat, para a gente ficar com o registro formal da presença de todos nesta reunião. Agradeço de antemão a presença dos nossos supervisores e a presença, então, dos coordenadores da atenção básica. É um prazer conhecer quem eu não conheço e rever quem eu já conheço. Muito obrigada. Gostaria de saber se o Afonso quer dar uma palavrinha inicial para a nossa reunião, em nome das secretarias. Bom dia, doutora Ana. É só assim, é um prazer estar com você. Nesse momento, sobre a responsabilidade, né? Quem é presidente do momento é a Vera, e o vice-presidente é o Rubim, né? Nós não estamos mais com o presidente, mas para mim é sempre uma honra poder falar com a senhora, né, e a importância também, né, de discutirmos sobre a importância do programa Mais Médicos também, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando em todos os municípios de Rondônia. Eu acho que a atenção básica na primeira onda foi talvez assim, um dos elementos mais importantes no combate ao Covid. Nesse momento não é diferente. Só que nós, doutora Ana, precisamos nesse momento da segunda onda totalmente diferente do que veio a primeira onda. A estratégia, se nós formos manter a mesma estratégia, nós não vamos conseguir contornar a questão da pandemia nesse momento. Nós, aqui no município de Vila André, nós tivemos que adotar uma estratégia diferente, porque nós estamos atendendo em todas as unidades básicas de saúde o paciente COVID. Nós colocamos consultório em todas, especialmente COVID em todas as unidades de saúde. E o que aconteceu? Começou a contaminar toda a equipe, a rede inteira. Nós tivemos que mudar a estratégia e colocar um ponto específico, abrir um ambulatório geral para tentar proteger os nossos servidores. Então, assim, a situação da primeira onda é totalmente diferente da segunda onda. Essa onda com uma brutalidade imensa, principalmente em jovens, mas o que nós estamos aqui trabalhando dessa forma, colocamos um ambulatório geral, tentando resguardar os nossos servidores, e precisamos discutir também essa estratégia no grupo.
Bem, obrigada, Afonso. Acho que a gente está vivendo uma situação bem complicada mesmo no Estado, com uma interiorização muito forte da pandemia aqui, comprometendo de uma forma muito concreta municípios pequenos que não tinham sido atingidos até o momento e agora estão, inclusive com óbitos, com casos muito graves da pandemia. E isso é uma coisa que, obviamente, tem repercussões concretas para o atendimento da nossa população. Mas, assim, ó, eu acho que o objetivo central da nossa reunião é dar uma balizada, mais ou menos uma homogeneizada e uma atualização do ponto de vista das normas e obrigações e comportamentos do programa Mais Médicos aqui no Estado. Para isso, eu gostaria de ouvir a Mary, que é a nossa responsável, é a nossa coordenadora, a representante do Ministério da Saúde para cuidar da gente aqui, e eu gostaria, então, que ela fizesse uma fala apresentando, assim, as novidades, as perspectivas e como é que está a situação atual do programa Mais Médicos aqui no nosso país e se ela tem alguma novidade para nós aqui no nosso estado. Bélia, tudo contigo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, é um prazer estar participando dessa reunião, é a minha primeira aproximação com o estado de Rondônia. Eu já sou referência do estado do Amazonas e com a saída do Elcio, eu fiquei incumbida do estado de Rondônia também. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Eu fiquei incumbida do estado de Rondônia. Sobre as regras do programa, elas são bem claras, né? Só que como a gente tem geralmente mudança de gestão, mudança nas coordenações, nas secretarias, então a gente sempre início de mandato é isso mesmo, a gente faz essa reunião, quando podia fazíamos visitas, né, aos municípios para estar esclarecendo dúvidas. As regras principais é o cumprimento, a questão da carga horária, o cumprimento da carga horária, que é 40 horas semanais, tendo 32 horas de assistência e 8 horas de dedicação ao curso de especialização. Aí, às vezes, como tem médico já antigo, que já concluiu o curso de especialização, alguns gestores questionam, mas ele já concluiu o curso de especialização, ainda assim deve ser disponibilizada essas 8 horas semanais? Sim, é regra do programa, né? Os médicos do programa, eles não têm vínculo empregatício, eles são bolsistas, e o fato deles estarem no programa, uma das prerrogativas é a questão da formação. Então, embora eles tenham concluído o curso de especialização, eles ainda têm cursos formativos, que a gente chama, eu acho que é esse o nome que chama, e aí para eles continuarem estudando. Outra coisa importante falar é sobre a questão da atuação do médico nas unidades de saúde. Os médicos são contratados, são selecionados, né, que eles passam por processos seletivos para atuarem na atenção básica, prioritariamente na atenção básica. Então, é extremamente irregular, passível de desligamento do profissional e descredenciamento do município, os médicos atuarem em unidades de atendimento de urgência e emergência, por exemplo, em unidades hospitalares, com exceção dos médicos que possuem CRM e que não, como é que eu falo? E que não interfira na carga horária da atenção básica, por exemplo. Eles podem ser contratados para trabalhar no hospital, mas à noite, no fim de semana, 40 horas semanais é na atenção básica. Então, os médicos do programa, a priori, não podem atuar em unidades hospitalares, principalmente os médicos intercambistas, que são os médicos que não possuem CRM, que são os estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, que não possuem CRM, e os médicos cooperados, né, que antes eram cooperados e agora foram reincorporados, eles não têm mais o contrato com Cuba, mas ainda assim eles também são intercambistas individuais, né, eles não têm CRM, eles só podem atuar no programa, o documento deles, que é o RMS, só dá a possibilidade deles trabalharem no programa, no Mais Médico, na atenção básica, entendeu?
E aí esses casos que a Ana estava me falando, ainda há pouco, não sei se todos ouviram, são extremamente graves, né? Porque a gente vê que no último edital, no edital 5 e no edital 9, não foi preenchido todas as vagas, né? Então a gente está com uma defasagem de vagas desocupadas. E aí o município ainda correu o risco de perder essa vaga, de ser descredenciado e de o médico ser desligado administrativamente por descumprimento de regra do programa, é uma coisa muito séria, entendeu? Então, assim, eu oriento que vocês não façam isso. Eu preciso saber desses casos que já aconteceu, que a Ana me falou, preciso saber se tem processo administrativo instaurado sobre esses assuntos para eu analisar e verificar com a coordenação nacional, entendeu? E sobre as vagas desocupadas, já está em análise, já está em elaboração, em fase de elaboração de um novo edital, que deve ser publicado o mais breve possível para repor essas vagas que se encontram, que estão desocupadas atualmente, né, em todo o Brasil. Sobre a minha atuação, eu estou com Rondônia e Amazonas provisoriamente, porque também já está sendo estudado um edital de chamamento para contratação de técnicos estaduais, né, que é a nossa função, que era a função do Elso. Então, assim, tão logo seja feita essa contratação, essa seleção, eu ficarei somente com o estado do Amazonas e terá um outro técnico responsável pelo estado de Rondônia. Enquanto isso não ocorre, eu estou respondendo pelos dois estados. Eu aproveito para informar que eu enviei um e-mail para todos os secretários de saúde com essas informações e com algumas orientações do Ministério da Saúde para onde mandar cada demanda, né, com os endereços eletrônicos, com as caixas corporativas para onde cada denúncia, cada demanda deve ser enviada, e também o meu e-mail, caso precise tirar alguma dúvida, algum esclarecimento ou alguma solicitação, para entrar em contato comigo. Eu acho o principal é isso, mas aí eu estou à disposição para, se alguém tiver alguma pergunta específica, pode perguntar. A Gerlânia, lá de Candeias do Jamari, está perguntando se a gestão tem autonomia para coordenar essas 32 horas dentro do horário comercial. Eu não entendi, mas assim, eu não entendi a pergunta, mas assim, o que é importante de como a gestão vai fazer essas 32 horas, eu acho que agora eu entendi. Por exemplo, para fazer horário diferenciado ou horário estendido, eu acredito que seja isso. Sim, a gestão tem autonomia. O que não pode acontecer é ultrapassar as 32 horas e nem ser menos. Acho que alguém tem que diminuir, desativar o microfone, senão fica dando interferência. É alguém com o microfone ligado, ligar o microfone só quando for falar. O que não pode acontecer ultrapassar as 32 horas semanais e nem ser menos que isso, entendeu? Então, como a gestão municipal vai organizar dentro da unidade ou dentro do seu município, é de total liberdade do município. O programa, ele é tripartite, né? Ele é Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, gestão municipal e o profissional. O Ministério da Saúde é responsável pelo provimento, né, que é pelo lançamento dos editais, a seleção, e prover esses médicos para os municípios, e o município é responsável pela gestão desses profissionais, dentro do regramento do programa, né, que tem uma portaria, 1369, que rege sobre toda a funcionalidade do programa. No mais, é a gestão que gere, né, é a gestão que vai ver qual é a necessidade do município. A gestão não pode ultrapassar os limites das regras do programa, né? Então, por exemplo, não posso colocar um médico para atuar numa unidade de pronto atendimento, por exemplo, né? O médico não pode trabalhar 32 horas numa UBS e aí mais 8 horas numa unidade de pronto atendimento. Essas coisas que precisam ser cautelosas, né? Eu acho que ela quis falar mais ou menos isso, de horário ampliado, de horário estendido nas unidades, né?
Mas também tem outra coisa, Nery. Às vezes, tem vários municípios aqui no estado que funcionam 6 horas por dia, não funcionam às 8 horas preconizadas pela Política Nacional da Atenção Básica. Então, nessas situações, houve a CCE, a Comissão Coordenadora Estadual aqui, há algum tempo atrás, inclusive, expediu uma orientação para que, nesse caso, na situação em que os municípios têm essa condição de trabalhar 6 horas por dia, as equipes de saúde da família atuando 6 horas por dia, neste caso, os médicos do programa vinculados a cada uma dessa equipe não completam as 32 horas semanais. Então, o que a Comissão Coordenadora Estadual recomendou, e isso vinha sendo feito na maioria dos municípios, era que o médico vinculado à equipe de saúde da família fazia as 6 horas diárias, certo? De segunda a sexta-feira, cumprindo, então, 30 horas, e aí está faltando 2. Então, durante a semana, em algum momento, junto com os ACS, esse profissional vai dedicar estas outras 2 horas para o desenvolvimento de atividades fora da unidade, tipo visita domiciliar, etc. Então, isso vem sendo feito. Isso é uma organização da gestão, O Ministério não interfere. O que não pode deixar é do cumprimento da carga horária, entendeu? Isso. E outra coisa que é importante, que a gente tem ressaltado muito junto aos municípios, é a necessidade de que esses profissionais estejam vinculados às equipes de saúde da família dentro da atenção primária em saúde. Esse negócio de colocar os profissionais para atender exclusivamente a unidade sentinela, sem estar vinculado à unidade de saúde da família, à equipe de saúde da família, é um negócio que vai contra as normas do programa, em especial para aqueles profissionais que possuem a RMS. É um negócio que precisa ter muito cuidado nessa condição, porque pode ser e pode acontecer de que a própria gestão pode provocar, nesse caso, o exercício legal da medicina, e nós estamos todos sendo muito observados. Sempre fomos, e ainda agora, estamos sendo muito observados do ponto de vista do cumprimento destas normas. Então, eu gostaria de... Na verdade, a questão de vincular o médico a uma equipe é uma das prerrogativas e uma das obrigações do município de cadastrar e de manter cadastrado o médico numa equipe de estratégia de saúde da família. E que também, outra prerrogativa, uma das... que não pode, meu Deus do céu, esqueci a palavra, mas que não pode haver é substituição, entendeu? Por exemplo, desligar os médicos que são do município estatutário, né, ou contratados, fazer substituição de médico do município por médico do programa, também é uma obrigação do município, que está estabelecido na portaria 1369, passível de descredenciamento do município e desligamento do médico. Uhum. Eu acho que com isso o médico lá da Boa Esperança foi respondido, e a pensão básica lá de Montenegro está perguntando: municípios com dificuldade de contratação de profissionais podem solicitar novas vagas ao programa Mais Médicos? Então, Ana, e o município que eu esqueci o nome, desculpa. Nós só tivemos edital de adesão de município no início do programa, em 2013. De lá para cá, a gente só teve editais de reposição de vagas, entendeu? A gente não teve mais editais de renovação de vaga. Então, de repente, esses outros anos, nenhum ano teve, né? De renovação de vaga, só de reposição de vaga. De repente, esse ano tem, mas enquanto não tem esses editais, não tem a possibilidade de novas adesões, somente de reposição de vagas. Ana, tá sem microfone, Ana.
Vi. A Gerlânia, lá de Candeias, está perguntando como é acompanhado pela Coordenação Nacional a produção desses profissionais. É produção via ESUS, as produções do ESUS. Os médicos são obrigados, inclusive tem uma portaria, se eu não me engano é 499, não tenho certeza, que fala da obrigatoriedade do médico do programa lançar suas produções no ESUS, entendeu? É obrigado. E aí tem uma equipe lá que analisa, além das produções no ESUS, tem uma equipe que faz essa análise, e também eles acompanham pelo FormSUS, né? No caso do FormSUS é a frequência, né? E as produções são no ESUS. Eles são obrigados a lançar a produção no ESUS. Inclusive, médicos que não preenchem o FormSUS durante 2 meses consecutivos têm a bolsa suspensa. Aqui no Amazonas eu tive vários casos já de bolsa suspensa por falta de produção no ESUS. Eu preciso pedir licença da reunião, tem outros assuntos muito urgentes para cuidar. O doutor Jânio, que coordena o programa aqui no nosso município, ele vai ficar acompanhando, tá bom? Obrigada, Afonso, pela tua participação, sempre um prazer vê-lo. Doutor, obrigado. Alguém tem alguma pergunta específica? Se existe algum número de consultas mínimo preconizado pelo programa? Não tem. No regramento do programa não tem. O que tem é uma recomendação, né, do Conselho de Medicina, que fala que, em média, o médico leva, em média, 15 minutos para atender cada paciente, em média. Aí é uma recomendação. Levando isso como base, dá, em média, 16 pacientes por turno, entendeu? Mas isso é muito da organização local, da visão da gestão local, da organização da unidade local, porque, por exemplo, pode estabelecer 16 fichas, 16 atendimentos por turno, e aí, de repente, naquele dia, foi um dia atípico, né, com demandas que demandaram poucos minutos de atendimento, e atende esses 16 pacientes, conclui às 10 horas da manhã. Então, assim, é muito da organização local. Não tem no regramento do programa número estabelecido de consulta, entendeu? Não tem. O que a maioria dos municípios utiliza é essa recomendação do Conselho de Medicina, falando que, em média, leva 15 minutos em cada consulta. E aí dá, em média, 16 pacientes por turno. Mas isso é apenas uma recomendação. A gestão municipal e a local é que deve ver qual é a sua necessidade, como que isso desenrola em cada unidade, em cada município. Inclusive, esse negócio das 16 consultas é uma herança que a gente tem, que a gente recebe do INAMPS, do antigo INAMPS. Muitos aí nem eram nascidos ainda quando esse negócio existia, antes do SUS, em que, então, a assistência que era prestada aos previdenciários tinha essa normativa, né? Então, o INAMPS normatizava dessa maneira. E isso a gente acabou herdando, essa coisa, né? Infelizmente. E isso é muito relativo. E isso é muito relativo, porque, às vezes, uma consulta de grávida, por exemplo, você leva, principalmente de primeira consulta, você leva muito mais que 15 minutos. Né? Uma consulta de hipertenso, diabético, né, de controle, você leva muito mais que 15 minutos. Então, por isso que não tem um regramento para isso. Isso é a gestão local que vai definir, que vai analisar conforme o seu fluxo, conforme a dinâmica da unidade. Tem mais uma pergunta aqui, a Graziela Veras, ela pergunta se a estrutura física das academias de saúde compreende a área de atuação dos médicos do programa. Eu acho, Graziela, que isso depende da organização do município. Se as academias de saúde estão vinculadas à atenção básica, e me parece que o desenvolvimento de atividades físicas, etc., é um negócio absolutamente necessário do ponto de vista do controle, inclusive, de doenças crônicas. Então, e como
o controle de doenças crônicas é uma das principais demandas da estratégia da saúde da família, né? Me parece que é absolutamente pertinente que esses médicos atuem junto com as suas equipes nessas unidades, a não ser que eu esteja enganada, me parece que não. Né? Não, não. Ei, Ana, deixa eu falar uma coisa que eu acho pertinente, ainda falando do horário de atendimento, é que com os programas Saúde na Hora, com a adesão de muitas unidades no Saúde na Hora, as unidades estão funcionando em horário estendido, né, horário diferenciado, até 19, 20 horas. E aí tem muitos questionamentos em relação se os médicos podem atuar. Sim, claro, se o médico está na unidade, pode sim atuar. Aí, por exemplo, se a unidade vai funcionar até mais tarde e o médico só pode trabalhar 8 horas diárias, ele entra mais tarde, é uma organização também da gestão, ele entra mais tarde para ele sair mais tarde, no final do encerramento das atividades, não tem nenhum impeditivo, entendeu? Sim, inclusive, sim, tem o secretário Roberto Fuge, lá de Rolim de Moura, essa coisa da normativa de 6 horas diárias, quando as unidades funcionam 6 horas por dia, não é que as unidades funcionam, as equipes funcionam 6 horas por dia. Por exemplo, aqui no município de Porto Velho, há 2 turnos de 6 horas. Então, uma equipe funciona 6 horas pela manhã e outra equipe 6 horas pela tarde. Então, as unidades, elas permanecem abertas durante 12 horas no município. Definido. Essa situação, ela foi provocada exatamente por Rolim de Moura, há uns 3 anos atrás, eu acho, quando houve essa demanda e os médicos estavam, então, devendo 2 horas semanais para o programa, e aí é que houve essa deliberação da CCE, no sentido, e houve consenso, inclusive, na CCE, no sentido de fazer essa organização. Neste caso, veja só, o médico, ele vai trabalhar 6 horas por dia, portanto, ele não está cumprindo as 8 horas diárias, ele está cumprindo 6, está devendo 2 todos os dias que ele está devendo. Uhum. Ele com 2 horas por dia. Então, se você verificar isso, ele, na verdade, vai ao invés de trabalhar 32 horas semanais, mais as 8 horas de estudo, ele vai estar trabalhando 30 horas semanais. Então, neste caso, ele vai trabalhar de segunda a sexta, por exemplo, se a equipe funciona de 7 a 1, de quinta a sexta, de segunda a sexta, de 7 a 1, e mais um dia durante a tarde, certo? Para compensar estas 2 horas que está faltando. Neste caso, está sendo considerado que as 8 horas de estudo estão sendo diluídas durante a semana. Portanto, não. Neste caso, o médico, viu, Roberto? Neste caso, o médico do programa Mais Médico, ele vai trabalhar de segunda a sexta, certo? E mais 2 horas por dia, ou por semana, para completar as 32 horas semanais. Ok? Ficou claro? Acho que sim, né? Alguém mais? Médicos com equipe completa, algumas sem enfermeiros há mais de 6 meses, outras sem técnicos de enfermagem há mais de 1 ano. O gestor tem dificuldade para a contratação desses profissionais e o médico acaba por realizar esses atendimentos sobrecarregando o profissional. A gestão corre o risco de perder esse profissional médico? É uma das prerrogativas, né, também, mas assim, até o momento, pelo menos no Amazonas, nunca aconteceu isso, entendeu? Porque tem uma justificativa, né, o município, se for notificado e punido, pode dar essa justificativa, né, da dificuldade de contratação, mas é uma das prerrogativas do programa, sim, é uma das prerrogativas, mas até o momento eu nunca vi um município ser penalizado por isso. Uhum. Mas o ideal é que a equipe seja completa. Sem dúvida. E o ideal é que todas as equipes trabalhem 8 horas por dia. Porque isso está na PNAB. A Política Nacional da Atenção Básica, ela estabelece isso, que, na verdade, as unidades elas precisam atuar e as equipes de saúde da família precisam atuar 8 horas por dia. Então, esse negócio de trabalhar 6 horas por dia é uma adaptação
em alguns municípios para essa questão. E os municípios correm o risco, sim, de ser penalizados em função de não estar cumprindo com a Política Nacional da Atenção Básica. Isso é uma outra conversa. Isso não é prerrogativa dos... A gente já ouve... Do programa, né? Não, a gente já recebeu algumas demandas, inclusive, de médicos do programa. Já que lá no município de Rolim de Moura os médicos trabalham só 6 horas por dia, a gente que também quer a mesma coisa. Não, não é isso. Isso não é um direito. Isso aí é um desvio que alguns municípios, em função da sua realidade local, etc., acabam fazendo, correndo os riscos que eles estão correndo junto à Política Nacional da Atenção Básica. O certo, o correto é todo mundo trabalhar 8 horas por dia, bem bonitinho, de manhã e de tarde, arrumadinho. Com, obviamente, os ajustes aí dos horários estendidos, etc, etc. Isso é uma outra questão. Alguém perguntou sobre denúncia, para onde encaminhar denúncia, eu consegui ler aqui. As denúncias são encaminhadas formalmente, né, através de ofício e com documentos comprobatórios para facilitar a instrução do processo, para o e-mail corporativo masmédicos, no plural, @saude.gov.br. Eu queria saber, dos que estão presentes, quem recebeu o e-mail que eu enviei ontem, com essas informações dos e-mails, a quem enviar. Vocês receberam? Eu vou repetir o e-mail, Ana, masmédicos, no plural, @saude.gov.br. Agora me deu até um branco. Masmédicos, eu acho que é isso mesmo. Nesse e-mail tem essa orientação, entendeu? Para onde enviar, quando enviar, o que deve ser enviado, por exemplo, e-mail de denúncia de descumprimento de carga horária ou de ausência injustificada. Nós recebemos muitas denúncias desse tipo, mas aí o gestor manda só o ofício informando da conduta. Mas aí, por exemplo, não vem a frequência, não vem o registro de ponto eletrônico, se for o caso. Aí não tem como instaurar um processo administrativo, não tem como notificar o médico, entendeu? E assim, o que é importante falar é que os processos administrativos, o médico ou a gestão, né, se for denúncia da gestão, tem o direito ao contraditório. Então, a coordenação recebe esses documentos, faz um ofício de notificação ao médico, se a denúncia for contra o médico, ou a gestão municipal, se for contra a gestão, e tem o prazo para esse pessoal responderem. Isso é lei, isso é regra. Todo mundo tem o direito ao contraditório. Então, o processo administrativo leva um pouquinho de tempo, entendeu? Por conta disso. E aí, dependendo da documentação comprobatória e da resposta do contraditório, aí é que a coordenação toma o parecer final, né? Delibera, ou desliga, ou só adverte, entendeu? É mais ou menos assim. O que acontece é que, às vezes, o município faz denúncia do profissional de descumprimento de carga horária, de ausência injustificada ou de conduta inadequada, e já quer que o médico saia do município, pare de trabalhar. Não é assim. Só quem desliga, só quem tem a prerrogativa de desligar o médico do programa é o programa, entendeu? Então, leva um tempinho da abertura do processo administrativo até a conclusão dele, certo? Certo. O Jânio está perguntando se o médico do programa Mais Médicos pode atuar como preceptor no curso de medicina. Existe um motivo que não pode. Não pode. Não pode. Isso eu acho que já foi esclarecido para vários lugares aí, porque como tem muito curso de medicina espalhado por aí, o pessoal acaba perguntando isso, se os médicos do programa poderiam atuar como preceptores. Não pode? Não pode. Os médicos do programa, embora alguns tenham formação para isso, no programa eles são médicos bolsistas. Eles não podem atuar. A Graziela quer saber se ela pode fazer uma pergunta por vídeo. Pode sim, Graziela. Pode abrir tua câmera e fazer a pergunta. Eu gostaria de saber se o Marcucci quer fazer uma fala. Marcucci está aí? Ele estava, não sei se está ainda.
Alguém respondeu sobre a minha pergunta do e-mail, se alguém recebeu o meu e-mail com as orientações? Itapuã recebeu, quem mais recebeu? Alguns municípios aqui responderam que sim, viu? A Kate, que disse que não recebeu. Depois, eu queria deixar meu e-mail, Ana, para aqui, né? Você pode escrever, tem como escrever? Senão eu copio aqui e colo aqui no chat. Copia aí para mim, por favor, que eu estou no celular. Eu não sei como que... É Meiriane, você tem, né? Meiriane.ferreira. Pode colocar aí para ele, @saude.gov.br. Pode deixar, já eu estou copiando. Tá. Bom dia. Bom dia, pode falar. Meu nome é Graciela, eu faço parte da direção das equipes de estratégia de saúde da família aqui do município de Paraná. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Foi explicado sobre a complementação da carga horária, os médicos do 19º ciclo, certo? Se eu não me estou enganada, que são permitidos fazer essa carga horária para atendimento de Covid. Sim. Eu não entendi em relação à complementação da carga horária. Esse atendimento que eles fazem fora da unidade básica de saúde tem que fazer parte dessas 32 horas? Ou seria uma carga horária complementar? Não, não é complementar. Tem que ser 32 horas. A complementação da carga horária foi a Ana que falou, em um município específico, que a unidade só funciona 6 horas por dia, não é isso, Ana? Não tem a ver com a questão do edital do 19º ciclo. Não. Eu falei que no edital 5, que é do 19º ciclo, abre essa possibilidade de médico atender em unidades, por exemplo, de atendimento De de urgência e Covid, emergência. de urgência e emergência, por conta da pandemia, entendeu? Isso. E esse atendimento, a carga horária não pode ultrapassar 32, aí a gestão vai organizar, atende tantas horas numa unidade, atende tantas outras horas numa unidade de urgência e emergência, entendeu? Entendi. Assim. Eu entendi. E a outra... Olha só, e tem que tomar cuidado, Graciela, porque assim, esse médico ele não pode ficar exclusivamente atendendo Exclusivo. nessa situação. Ele tem que estar vinculado a uma equipe da estratégia da saúde da família e ele tem que estar desenvolvendo as suas ações também lá nessa equipe. Ele não pode ficar só atendendo Covid. Entendi. E a gente está com uma situação aqui no município onde precisou-se retirar o atendimento de Covid a casos leves e orientações a assintomáticos da estrutura física de algumas UBSs, porque esses pacientes estavam encontrando gestantes, pacientes com comorbidade, o fluxo estava misturado, certo? E uma alternativa que o município viu foi deslocar esse atendimento que estava sendo feito dentro das unidades básicas de saúde para o prédio das academias de saúde. Atendimentos a pacientes assintomáticos respiratórios, da atenção básica, nos prédios das academias de saúde. E alguns médicos estão se negando a prestar esse atendimento, referindo estar fora da sua área de atuação de trabalho. Mas as academias de saúde fazem parte das estruturas físicas da atenção básica, e os pacientes, e esse atendimento não é de urgência e emergência, esse atendimento é de atenção básica. A gente só precisou deslocar para evitar a aglomeração mesmo, esse fluxo junto com o fluxo de gestante e pacientes portadores de comorbidades. Eles têm direito a se negar a esse atendimento? Eu não entendi muito bem. Eles atendiam numa unidade, essa unidade fechou, é isso? E está atendendo numa outra estrutura física? Não, a gente estava fazendo esses atendimentos aos sintomáticos respiratórios dentro da unidade básica.
sintomáticos respiratórios leves, certo? A gente tem um centro de atendimento de Covid no hospital separado, mas a gente estava fazendo esse acolhimento na atenção básica. Só que as nossas estruturas físicas são muito pequenas e a gente não conseguiu restringir o contato dos sintomáticos respiratórios e o restante do público, que é atendido na atenção básica, certo? Então, uma alternativa que foi sugerida pelos próprios profissionais da atenção básica, pelos enfermeiros e alguns médicos, foi deslocar esse atendimento dos sintomáticos respiratórios para o prédio das academias de saúde da família, para as academias de saúde do município. A gente montou um espaço, de acordo com a estrutura física da atenção básica, com computador, eles utilizam o eSUS, vai o médico, o enfermeiro, um técnico de enfermagem, os ACS, o pessoal administrativo, mas para atendimento de sintomáticos respiratórios, a nível de atenção básica. E eu tenho 2 profissionais que estão se negando a prestar esse atendimento nesses locais. Aí eles estão nesses locais, é tipo uma tenda, ou é estrutura física mesmo, normal, com sala, a estrutura tudo física da direitinho? academia de saúde, consultório, com sala, ar-condicionado, computadores, o sistema que a gente usa é o eSUS, a produção é da atenção básica, os pacientes são da atenção básica, É porque aqui no Amazonas as academias de saúde, elas são ao ar livre, descoberto, por isso que eu estou perguntando, entendeu? Ah, sim. Porque a gente tem uma estrutura física dentro da praça, né? Que são as academias de saúde. A gente tem uma estrutura física com recepção. E aí eles estão atendendo somente sintomáticos respiratórios. Síndromes gripais e suspeita de Covid. É como se fosse um pronto atendimento, né? Não é serviço de pronto atendimento. A estrutura é a mesma da atenção básica. Mas atendem somente sintomático respiratório. Isso não é exclusivo da atenção básica, portanto, não pode, meu bem. Você sabe que não pode. O médico tem razão. Ele tem que estar vinculado a uma equipe da estratégia da saúde da família, ter as suas atividades lá nessa equipe. Essa equipe, se ela inteira for trabalhar lá nessa academia, tudo bem. Mas não é o caso. Você vai ter outro tipo de equipe que está trabalhando lá, então não pode. Então, o atendimento seria feito em forma de rodízio. Um dia da semana teria esse deslocamento de alguns profissionais. E ele está com a equipe dele, a equipe está saindo para atendimento. Então, ao meu ver, funciona como o pronto atendimento para síndromes gripais. Mas assim, de regra não pode, né? Mas é difícil, né, Ana? Eu vejo, nesse momento que estamos vivendo, né, de pandemia, né? Não sei em Rondônia, mas aqui no Amazonas está bem complicado, se vocês estiverem acompanhando nos jornais. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil o médico se negar a fazer um atendimento, né? Nós estamos vivendo num momento de pandemia, não é o ideal, né? Não é o que rege as regras do programa, mas eu entendo a dificuldade de cada município diante da situação em que estamos vivendo. Eu só queria esse esclarecimento, porque se realmente não for possível, não tem problema, a gente retorna esse atendimento para atenção básica. A gente não quer fazer nada que esteja fora daquilo que é permitido, e nem podemos, não queremos. O ideal é que esse atendimento fique seja dentro na unidade. da estrutura física da unidade básica de saúde, certo? Unidade, sim. Certo. Por que, Graciela? Porque se tem uma denúncia, se ocorre uma denúncia formal disso ao Ministério da Saúde, o município pode ser penalizado, entendeu? Entendi. Então, o ideal é que esse atendimento ocorra dentro das estruturas físicas das unidades básicas de saúde. Sim. Bom dia, eu posso falar? Está sem áudio, Ana. Tem uma pergunta aqui da Andréia sobre a seguinte situação. Em alguns municípios, os gestores colocam os médicos para atuar durante 3 dias por semana numa unidade e 2 dias por semana em outra unidade.
Pode? Poder não pode, né, por conta da questão do vínculo, né? Os médicos, eles têm vínculo com a população, com a área que ele atua, mas aí eu volto a dizer, e aí isso é constante, isso é provisório, entendeu? Depende, permanente não pode. Não Permanente pode. não pode. Fernando, tu quer fazer uma pergunta? Sim, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, bom dia a todos. Eu sou Fernando, sou diretor de atenção básica do município de Buritis. Aqui no município de Buritis, a gente pegou uma unidade de saúde, né, e transformamos em unidade sentinela. E a gente, nessa unidade, tem uma médica do Mais Médicos. Porém, toda a equipe permaneceu nessa unidade porque a gente não tem estrutura para lotar esses profissionais em outras unidades. E também não temos profissionais. Eu acho que todos sabem da dificuldade dos gestores de contratar médico, né? Principalmente para o interior, que é o caso de Buritis. Então, a situação nossa aqui é essa, né? A médica permaneceu na unidade dela, que foi transformada em unidade sentinela, porém com toda a equipe, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com todo mundo, porque nós não temos outra unidade para relotar esses profissionais. E também não conseguimos contratar médico. Das 6 equipes que a gente tem, as 6 eram de profissionais do Mais Médicos, 2 pediram desligamento. Assim, a situação dos gestores também é bem complicada. Eu sei que às vezes tem situações que não é o ideal, não é o permitido, mas assim, Sim. hoje a gente está vivendo uma pandemia e aí a gente tem que procurar se adequar da forma que dá. Eu vejo que hoje a Covid, ela também está inserida no contexto da atenção básica, porque a responsabilidade dos casos leves é da atenção básica. Sim. A gente só referencia aqui casos moderados e graves para o hospital. Aí é responsabilidade do hospital, os casos moderados e graves. Mas os casos leves é responsabilidade da atenção básica. É a mesma situação desde Paraná. Se você está deslocando um profissional para atuar 1 ou 2 vezes por semana num local que não é o local de atenção, da ação da estratégia da saúde da família, é uma coisa que tem que avaliar com muito cuidado isso, porque é uma situação irregular. Mas é uma questão, como você mesmo disse, como é que faz? Tem coisas que a gente precisa ter bom senso no sentido da administração dessas coisas. A Keila está perguntando aqui se houve algum edital para contratação exclusiva de médicos para atuação na Covid. Não. Exclusivamente não. É... Alguém falou sobre a demora dos editais, entendeu? O nosso último edital foi em novembro, né? Nós estamos em dezembro, janeiro. Está com 2 meses que teve edital de chamamento, né? E já está em análise do próximo. Então, o que é previsto pelo programa é que, pelo menos a cada 6 meses, tenha edital de reposição. Então, a gente está dentro dos prazos estabelecidos. Eu gostaria de perguntar referente à troca do gestor. Aqui houve troca de gestor. Eu fiz o processo lá, né? Solicitei a troca do gestor, ele recebeu o e-mail, porém nesse e-mail não vem senha, não vem nada. Então, eu coloquei lá que, tipo, ele tinha esquecido a senha dele. Ele recebeu uma nova senha no e-mail, porém só dá acesso negado. Eu resolvo com você ou eu tenho que ligar no Resolve. Não, manda para mim um e-mail que eu verifico se eu consigo resetar a senha no SGP e te dou o retorno. Beleza, obrigado. Tá? Nada. Marcucci, você quer falar alguma coisa? Ana, deixa eu falar, o pessoal perguntando sobre o SGP, né? No e-mail que eu enviei para os gestores, eu mandei o passo a passo para solicitar a senha, né? Para solicitar a mudança de gestor. E aí, quando faz esse cadastro, é enviado para o e-mail cadastrado a senha, entendeu? Então, quem não recebeu, aí tem que dar uma olhada se mandou o e-mail correto, ou se não está no spam a resposta, entendeu? Às vezes vai para o spam.
Tem vários municípios aqui dizendo, Meire, que não receberam essa mensagem. Guajará-Mirim não recebeu, Alta Floresta não recebeu, Candeias não recebeu, vários municípios estão informando aqui que não receberam. Você podia mandar para nós, para mim, essa mensagem, que daí eu repasso para os supervisores e eles encaminham também para os seus gestores. Ok, combinado. Eu mando para você, porque eu mandei para todos os e-mails dos gestores ontem, só voltou 3 ou 4, mas esses que voltaram tinham mais de um e-mail, então eu considerei como um enviado, entendeu? Uhum. E sobre a senha do SGP, às vezes solicita um dia e aí só vai ser processado no outro dia ou 2 dias depois. Então, quem já solicitou e ainda não recebeu, pode ser isso, entendeu? Ok. Bem, uma outra questão que é importante, e que aí é uma coisa que tem a ver com os processos de formação, é que esses profissionais, eles precisam estar todos vinculados aos cursos de especialização, precisam ter um desempenho adequado nos cursos de especialização, porque se eles forem reprovados ou desligados do curso de especialização, eles são também desligados automaticamente do programa. Então, e o pessoal, quem faz o curso de especialização para aqui no estado é a Fiocruz do Mato Grosso do Sul. A gente não tem nenhuma intervenção direta em relação ao curso de especialização, mas a gente tem acompanhado, sim, e tem apoiado o desenvolvimento dessas atividades do pessoal lá do Mato Grosso do Sul. Então, é uma coisa importante que os gestores também fiquem atentos para se os seus profissionais estão fazendo as coisas direito em relação ao curso de especialização, porque eles têm 8 horas por semana para se dedicar ao curso. Não é folga, deixando claro que não é folga. E outra coisa que a gente tem observado por aqui, essa é uma questão que vocês também podem repassar para os seus profissionais, é que essas 8 horas semanais, não, como bem disse a Nery, não é folga. Elas são 8 horas para dedicação ao estudo. Em algumas situações, a gente sabe que esses profissionais vão dar plantão fora, vão fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, trabalham como se fosse folga. Esses caras, inclusive, que estão fazendo plantão fora, mais dia menos dia, vão responder ao TCU e vão ter que devolver dinheiro para alguém, porque isso é uma irregularidade, não pode. Tá? Então, essa é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo. Não é folga, é um horário destinado para o estudo, e é por isso que eles são bolsistas porque eles fazem um curso de especialização que tem 8 horas dedicadas ao estudo e 32 horas dedicadas à atenção nas unidades, ok? Outra coisa, sim, uma coisa que também foi perguntada aqui e que a gente tem acompanhado por aí afora é o seguinte, nós temos determinados profissionais que precisam se deslocar, precisam ser deslocados da sede do município até chegar à sua unidade, que é o caso de várias unidades aqui do município de Porto Velho, que ficam muito distantes da sede urbana do município. A pergunta é, esse horário de deslocamento... Já conta. A partir do momento que ele sai da sede, já conta como 8 horas. Perfeito, já está respondido. E outra coisa, falando de deslocamento, quando o médico precisa desse deslocamento, é de responsabilidade do município também, quando é fora do período. Por exemplo, Saúde Ribeirinha, por exemplo, né, ou zona rural, é uma área diferente daqui onde ele está vivendo, né? É responsabilidade do gestor local esse transporte. Isso. Então, essa história de dizer que assim, não, o gestor municipal pode lotar o médico em qualquer lugar, é mais ou menos. Ele tem uma determinada condição em que ele não tem condição de se deslocar diariamente lá para aquela unidade, etc. Responsabilidade da gestão. Da gestão resolver. É o caso. Alguém perguntou, Ana, alguém perguntou sobre questão de saúde da família ribeirinha ou saúde rural, alguma coisa, a questão das 32 horas, né? Em relação a essas equipes de saúde da família ribeirinha, como eles não é diário o atendimento, né?
tem uma regrinha básica que a gente faz aqui no Amazonas, é assim, por exemplo, se a equipe permanece em área tantos dias, né, aí são horas corridas, né, aí conta como horas corridas de trabalho, por exemplo, aqui são 16 dias em área, entendeu? Aí 10 dias de arejamento, mais 5 dias para o curso de especialização. Aí esses 16 dias somadas vai dar 128 horas mensal, que é o total de carga horária que deve ser, entendeu? Mas isso é uma organização local, estou dizendo como que funciona aqui. O que não pode acontecer é nem trabalhar menos e nem trabalhar a mais da carga horária estipulada pela portaria do programa. Que é mais ou menos também o que acontece com os de SEI. Né? Médicos Sim, SEI é a mesma dinâmica. Tem a mesma dinâmica. Em algumas a gente teve alguns conflitos porque bota o médico na aldeia para fazer o atendimento na aldeia e aí trabalha das 8 às 8 horas diárias, aí pronto, aí de noite, não. Mas se o cara está na aldeia e ele é chamado, inclusive, para atendimento... Ele vai ter que... isso tem que estar contando na carga horária dele. Sim. Em relação aos direitos dos médicos para auxílio moradia, se eles, no momento do edital, moravam fora daquele município, ele tem direito a receber. Sim. Isso independe Exatamente. se ele mora em outro lugar ou se ele... Não interessa. É direito dele esse negócio. Sim, sim. Tá? Mais alguma questão? Marcus, quer falar alguma coisa, Marcus? Não está ouvindo? Alguém tem alguma pergunta mais? Não. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Ainda é bom dia. Eu sou secretário de saúde de Chupinguaia. Eu estava ouvindo aí que a gente é responsável por deslocamento dos médicos aos nossos distritos, né? Eu queria uma informação, por exemplo, eu trabalho com Boa Esperança, trabalho com Guaporé, trabalho com Novo Plano e com a UBS da sede. Eu sou obrigado a fazer o deslocamento desses médicos, por exemplo, se eles moram, por exemplo, eu tenho um médico que trabalha, vamos supor, no Novo Plano, ele mora em outra cidade, eu vou ser obrigado a ter que ir buscar ele e trazer até ele trabalhar em Novo Plano? Não, você é obrigado... não. Você, assim, ó, ele tem que se apresentar na sede da tua secretaria municipal, certo? E a partir dali, você é responsável por levar ele até o Novo Plano. Até o Novo Plano. Não é obrigado a buscar ele em outro município, não. Então, nesse caso, eu tenho que fazer isso com todos. Guaporé, Novo Plano, Boa Esperança, até no problema da pandemia que nós estamos utilizando os carros para locomover os pacientes, a Trevilhena, Cacoal, eu super lotado. Aí, por exemplo, eu tenho um pouco automóvel para mim poder dar assistência. Deixa eu te falar, secretário, você não precisa fazer o deslocamento, você pode dar o recurso do deslocamento para ele fazer. Mas o recurso do Mais Médico já não é incluso os R$ 2.500? Não. Então, o recurso para moradia e alimentação. Na portaria 1369 fala que quando o médico é alocado numa área de difícil acesso, é uma das responsabilidades do município esse custeio. Sim. Esse custeio, por entendeu? Exemplo, o transporte. Ou ele dá o transporte, ou ele faz esse transporte, essa locomoção, né, esse translado, ou ele fornece recurso, ou da maneira que achar melhor, para esse profissional desenvolver as atividades. Além da moradia e da alimentação e da moradia, se for o caso, né? Pessoal, posso falar, Tarleita? Tarleita de Chupinguaia. Eu sou supervisor na região de Chupinguaia há 4 anos. Eu conheço a realidade lá, né? Tem alguns distritos que o médico reside lá, que oferece... Se o médico reside na localidade, não precisa. Mas meus médicos não... por exemplo, eu tenho o Giovanni, que trabalha no Novo Plano, ele mora em outra cidade. Eu tenho o Anderson, que até incluso eu tive que fazer uma troca agora por causa da pandemia, e eu só estava com um médico meu
aqui na unidade que é emergência e urgência, trabalhando. Eu atendo 12 mil pessoas no Chupinguaia. Eu fui obrigado a fazer esse trâmite para me socorrer, porque eu estava com a minha unidade totalmente, eu estava atendendo 80 pacientes, 90 pacientes. Então complicou a situação para nós. Aí como eu fiz esse trâmite do Giovanni com a Jéssica, até então eu estava tendo um problema com a Jéssica desde dezembro aqui no meu setor, aqui em Chupinguaia, na sede. E ela não estava me dando o suporte necessário que eu precisava. Como eu já trouxe o Anderson, já lotei ele na unidade aqui, o BS, todo mundo já está trabalhando até então, inclusive, todo mundo, ele está fazendo 20 atendimentos de manhã e 20 à tarde, eu até tenho que conversar com ele como vamos ajeitar essa situação para nós não deixar socorrer o nosso hospital principal, que é essas deslocamento que a gente faz de paciente. Aí, então, no caso, eu tenho que socorrer o Giovanni, a Jéssica, a Alana, o Anderson mora aqui agora, já veio, já está morando no município, no município principal e já fazendo seus trabalhos. Então, nesse caso, eu vou ter que dar suporte em todos os locais. Eu achava que já haveria incluso o dinheiro junto do transporte. Você pode complementar, você pode complementar. Se você já paga moradia e alimentação, faz uma complementação para a questão do transporte. Mas não está incluso, não. Se você paga só moradia e alimentação, só está moradia e alimentação. E se o médico trabalha numa área de difícil acesso e que ele não tem acesso a transporte para essa unidade, é responsabilidade, sim, do município fazer isso. Não, o nosso distrito aqui, as estradas são boas, não existe atoleiro, tem fácil acesso ao nosso distrito, até então o Guaporé nós temos asfalto. Mas não é no perímetro urbano da sede do município, né? Que é isso que fala a portaria. Se não é no perímetro urbano, é de responsabilidade do município custear o transporte. Uhum. Tá ok? Não tem saúde, Darley, tem que fazer. Tá? Tá. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida que possa ser esclarecida? Não? Acho que a nossa reunião foi muito produtiva. Fazia tempo que a gente não fazia um bate-bola desse tipo. Acho que é sempre importante, é sempre muito bom. Agradeço muito a presença da Mary. Acho que foi ótima a sua participação. E espero que a gente possa fazer novamente outros encontros ao longo do tempo. Talvez a gente possa fazer a substituição das nossas locos regionais por eventos desse tipo. Ao invés de fazer com todo mundo simultaneamente, a gente pode fazer com gestores de cada região, os médicos, etc. Talvez seja uma coisa interessante que a gente possa fazer agora, enquanto perdurarem as proibições de encontros ou de eventos presenciais, que eu acho que é muito prudente para todos nós. Ei, Ana, eu vi que você, desculpa interromper, eu vi que você colocou meu e-mail, então eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, tá ok? Vocês podem mandar um e-mail que eu mando a orientação que vocês precisarem. Ok. E nós também, os nossos supervisores, a coordenação, os tutores, tanto eu quanto a professora Mailene, nós estamos à disposição para algum esclarecimento que seja, principalmente do ponto de vista de que vocês identifiquem, vocês da coordenação da atenção básica, vocês das gestões municipais, identifiquem, por exemplo, não, mas os meus médicos estão precisando aprimorar o conhecimento deles em hipertensão, ou em tratamento de diabetes, ou, sei lá, para fazer um pré-natal melhor, alguma coisa desse tipo. Por favor, entrem em contato com a gente, porque isso é nossa responsabilidade, é nossa função acompanhar o desenvolvimento dos processos educacionais destes profissionais. E tanto os nossos supervisores quanto os nossos, como os tutores e o Marcus também, nós estamos à disposição de todos vocês. Agradeço a presença de todos e assim que a gente puder, a gente disponibiliza o link dessa gravação dessa reunião para aqueles que não puderam assistir, inclusive para os profissionais, se vocês assim considerarem. Muito provavelmente a gente vai colocar isso no YouTube
e todo mundo vai ter acesso às coisas que a gente conversou por aqui, ok? Ana, só para ficar registrado, também eu vou mandar para o teu e-mail, o e-mail que eu mandei para os secretários e o passo a passo para a troca de gestor no SGP, ok? Ok, beleza, muito obrigada. Obrigada, bom dia, pessoal, bom trabalho. Bom dia, pessoal, cuidem-se todos, saúde para todos e vamos esperar a vacina. Vamos esperar a vacina. Tchau. Tchau.